tiverem dúvidas, anotem as dúvidas mais difíceis depois, mais complicadas. Aproveita depois no final da sessão da palestra para aproveitar, né? Vamos aproveitar. Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. O Senhor tem nos abençoado tanto nesses dias, nesses 2 dias intensos. Eu creio que o Senhor vai nos abençoar mais nesses 2 dias restantes. Obrigado, Senhor, por enviar o teu servo, Pedro, a sua família, para poder nos desafiar, para poder nos edificar, nos consolar e nos fazer compreender a tua palavra, os teus caminhos, a tua vontade, Senhor. Esteja ungindo a vida do teu servo, fala aos nossos corações, que a gente esteja com o coração disposto, obediente, atento, para que o Senhor opere a sua obra nas nossas vidas, Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos começar a nossa jornada. A gente tem sido muito abençoado, a gente tem descansado bastante, tem sido um privilégio conhecer melhor os irmãos. Quando o Dani me passou o cronograma, eu fiquei meio em crise. Eu fiquei, cara, vou ser preletor da metade para frente, vou concentrar tudo num dia só. Aí fiquei orando, lutando com isso, como melhor apresentar o conteúdo para os irmãos. Mas de certa forma está sendo muito legal poder começar a falar depois de ter passado já um tempo com os irmãos. Então, se tivesse começado a falar no primeiro dia, ia começar a falar para pessoas que eu não conhecia nada, né? Apesar de ter ido um domingo lá, estar com os irmãos em janeiro. Mas já a gente dando os dias juntos, isso é bem legal, bem agradável. Ontem a gente se divertiu muito no show de talentos, ainda estamos um pouco impressionados com os pés das meninas, com a orelha do irmão também, entre outros talentos, né, que a igreja possui aí. O povo de Deus é rico, né, nos seus dons. Queridos, orando, pensando, lutando com o tema, nós temos 4 momentos, né? A gente tem 4 partes, 2 agora cedo, né? Que é essa parte da manhã, que a gente tem um intervalinho, uma parte à tarde e mais uma mais curta, né? Amanhã cedo. Eu fiquei, nossa, nesse formato o que seria legal de trazer? E fui olhando para alguns textos bíblicos que eu trabalhei nos últimos anos, que eu pude expor, né, para a juventude da nossa igreja, que eu mergulhei, pensando em 4, o que caberia, lutando, e aí eu fui indo para o texto de Atos, e o texto de Atos é um texto que eu acho, eu gosto muito, assim, ele é muito dinâmico, né, começa daí, que se você for para lá, parar para ler a Bíblia, acho que tem 2 livros na Bíblia que são os mais dinâmicos, assim, que a leitura é mais envolvente. Um é o primeiro e segundo livro de Samuel, né, quando você vai ler Samuel, o negócio, a história vai, assim, aquela história de Davi, aquele negócio com aventura, você vai lendo, você fala, nossa, como eu leio a Bíblia, numa sentada só, você lê um monte de capítulo e tal. E outro é o de Atos, né? Atos é muito dinâmico, a narrativa é muito dinâmica, então é muito legal. Além disso, eu acho que é um texto muito próximo da gente, porque ele fala, né, sobre, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, bastante, na verdade, as origens da nossa igreja, de quem nós somos. Então tem uma sensação de continuidade para a gente, é muito próximo da gente. Mas ele é muito interessante também, porque ele fala sobre assuntos importantes, sobre temas profundos, não de uma maneira abstrata, assim, sabe? Pegando conceitos e colocando conceitos, mas através de histórias. A gente tem ali narrativas, histórias. Então os apóstolos fizeram isso, fizeram aquilo, e dentro dessas narrativas a gente tem então conceitos transformadores, conceitos impactantes, mas é diferente das cartas de Paulo, que as cartas de Paulo vêm com conceitos mesmo, muitas vezes. Apesar de elas terem lá um contexto da conversa que ele com aquelas igrejas locais, elas são muito mais abstratas, a gente tem que ficar indo para essas ideias e tudo mais. Atos não, Atos é tudo muito prático, são histórias, historinhas, narrativas. Então tudo isso é muito interessante. Além do que, eu acho que ensina pra gente o que é ser igreja. Eu acho que a gente está num momento que a igreja tem se perguntado, a gente tem acesso a tantas igrejas diferentes, o que é ser igreja?
Eu vejo que muitos irmãos aqui cresceram na igreja, né? E lá está você vivendo essa experiência que é ser igreja ainda. E o que é isso? Você olha para trás e fala, nossa, eu vivi isso de uma forma na minha infância, na minha juventude, na minha vida adulta, por essas etapas diferentes da minha jornada. O que é ser igreja nessas diferentes etapas? E Atos fala muito sobre o que é ser igreja. Tem uma palavra grega que é ethos, que é uma espécie de valores, afetos, formas de se comportar de um povo. Em Atos a gente descobre qual é o ethos da igreja, o que é ser povo de Deus, o que significa, né, ser povo de Deus. Então tudo isso, mas como fazer caber Atos, né, em 4 momentos que a gente tem? A gente poderia fazer um grande overview, assim, uma grande panorâmica de Atos, mas aí é a diferença, não sei se você já ouviu essa expressão, de olhar para a floresta e olhar para as árvores. Se a gente fizesse umas panorâmicas, a gente ia ficar olhando para essa floresta. Olha, aqui é a floresta amazônica, aqui é o cerrado, olhando de cima assim. Mas é diferente de você ir lá para o cerrado e ver um arbusto, uma plantinha, ir lá para a Amazônia e ver uma árvore, experimentar lá um fruto de cupuaçu, um suco. Eu tenho mais interesse da gente olhar a árvore do que a floresta. Por isso eu fiz o seguinte recorte, que cabe para 4 momentos aqui. De todo o livro de Atos, eu vou fazer uma panorâmica agora para dar um contexto para a gente bem rapidão, mas a gente vai focar nesses 4 encontros em um recorte, que é a segunda viagem missionária de Paulo como tal. E esse vai ser o texto ali, Atos 15, 36 até 18, 28. A gente vai dividir em 4 etapas, tá? E aí a gente tem esse olhar para Atos todo, mas principalmente para os detalhes, não só para a floresta, mas para as árvores. A gente vai olhar para algumas histórias específicas. E a gente não é aula de história não, tá? Como eram os cristãos do primeiro século, que bacana, essa história. Não, a gente vai olhar para isso, mas eu espero, a minha expectativa, o meu desejo, a minha oração, é que esse olhar lá para a igreja do primeiro século seja uma palavra pastoral para o seu e para o meu coração nesses dias, hoje e amanhã. Que a gente possa ter uma palavra assim, que mexa com o nosso coração, a partir desse olhar. Vai ser um olhar histórico, mas que nesse olhar histórico para Atos, seja uma palavra de Deus pastoral, de cuidado para o nosso coração, amém? Esse é o meu desejo. Vamos aqui para a nossa recapitulação. Venham comigo nessa jornada aqui de recapitulação. Acho que os irmãos sabem, né, que Atos, na verdade, ele é um segundo volume, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Então nós temos lá o Dr. Lucas escrevendo esse relato, e a primeira parte é um relato sobre a vida de Cristo, principalmente as coisas que Jesus fez e que Jesus ensinou. Então a gente tem lá atos de Jesus, ações de Jesus e ensinamentos de Jesus, certo? E um foco bem grande na morte e na ressurreição de Jesus. Se a gente pega a porcentagem lá do livro de Atos, principal porcentagem está na história. A gente vê poucas coisas da infância de Jesus, da adolescência, 0 informações. E o grosso ali, a concentração, está nos últimos dias. Conforme vai chegando nos últimos dias de Cristo, é como se desse uma desacelerada, a coisa ficasse em slow motion, e cada hora, cada segundo conta. A gente ouve, parece o relógio fazendo assim nos últimos dias, e cada hora dos últimos dias de Jesus tem uma descrição, tem uma importância. O último dia, então, ali da crucificação, a gente vai vendo o dia passar. Então depois o relato da ressurreição, e eles compartilhando a boa notícia de que Jesus ressuscitou. A gente tem isso lá em Lucas, além de muitas outras coisas. Quando a gente chega para Atos, a gente tem então Cristo ressurreto. Jesus é vivo nessa nova natureza que ele tem, de quem venceu a morte. E a primeira história que a gente tem lá em Atos 1, que é talvez a mais emblemática para a gente entender o livro, é esse encontro de Jesus com os discípulos e ele ascendendo aos céus, que a gente chama de ascensão de Cristo. A gente tem a morte, a ressurreição, mas a gente fala pouco, a gente tem a ascensão de Cristo, esse Jesus que ressuscitou, ele sobe aos céus e os discípulos ficam olhando para cima. E antes de subir aos céus, ele traz uma ordenança, uma convocação para que eles vão, né, por todo mundo. E aí ele tem em Atos 1:8, tem uma chave ali que ele fala: vão por toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Essas 3 regiões
que representa um símbolo de 3 avanços do reino de Deus. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E quando ele sobe, tem esse anjo no meio do pessoal, assim, que fala: por que vocês estão olhando para cima? Vai e continua o que ele começou. E essa é uma chave muito interessante. Tem uma história do Antigo Testamento, também de ascensão aos céus, que é uma troca de turno entre 2 profetas. A gente tem o profeta Elias, os irmãos vão se lembrar, né? Com a carruagem de fogo, ele vai, e fica o profeta Eliseu. E tem um ato de Elias que ele deixa a capa para Eliseu. E essa capa não é só um presente, um casaco, não. É o símbolo do ministério dele, profético, diante de Israel, do que Deus estava fazendo em Israel. A capa simbolizava isso. Então essa passada de capa, esse que sobe, e você continua o meu ministério, Eliseu. Parece que essa simbologia está implícita aqui na ascensão de Jesus. Quando ele ascende aos céus, e os discípulos estão lá olhando, e esse anjo fala: vai, continua o que ele começou. É como se essa sucessão de Elias para Eliseu fosse de Jesus para os discípulos. Então agora, discípulos, vocês continuem o que ele começou. E o que ele começou? Ele viu pessoas, ele encontrou pessoas, ele fez discípulos, ele falou sobre perdão, ele comeu com pecadores, ele ensinou a viver, ele ensinou sobre o reino, ele confrontou religiosos, ele falou sobre amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Continuem isso, continuem a proclamar e manifestar com palavras e ações. E aí então o começo de Atos continuem isso daí. Só que é muito esquisito, porque eles não começam. Parece que essa tarefa é tão pesada. Tipo assim, como que a gente vai continuar o que Jesus fez? Não dá, a gente não tem condições, a gente não tem capacidade para isso. E realmente eles não tinham. Eles precisavam ser capacitados para isso. Então eles ficam esperando. Enquanto eles esperam, eles põem a casa em ordem. Eles fazem uma sucessão de turno. Tinha rodado o discípulo, né? Vocês lembram, o Judas tinha caído. Aí precisava repor isso para ficar a casa em ordem. A gente ainda não tem capacitação, a gente ainda não consegue. Mas isso aí dá para fazer. Eles fazem um sorteio, entram lá o Matias, né? Substituem e eles continuam esperando. Até que vem dos céus o Espírito Santo de Deus sobre eles. E eles são então empoderados e capacitados para continuar o que Jesus começou. Para fazer o que Jesus começou. E aí começa Atos, a gente vê, como vai ser agora esses caras capacitados pelo Espírito do Deus. Gente, o Deus Criador dos céus e da terra, cuja presença tinha sido perdida, cuja presença tinha sido devolvida no templo, cuja presença tinha voltado na pessoa de Jesus, agora a presença está neles. Poeiras cósmicas do universo, vermes, mortais, estão com a presença de Deus neles. Como é que é isso agora? É isso que a gente começa a ver em Atos. Como é que são essas pessoas tentando continuar o que Jesus começou, só que agora com a presença de Deus neles. O Espírito Santo neles. Primeiro que a gente tem é Pedro. O cara inconstante, que vai e volta, ele já levanta com a autoridade que a gente viu. Mano, quem te viu, quem te vê, hein, Pedrão? Ele levanta e começa a proclamar e toma, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas o quê? 3.000 pessoas decidem recomeçar. Eles são batizados. Eles decidem se comprometer. O batismo vem como um símbolo de compromisso e recomeço. 3.000 pessoas olhando para si e falando: eu preciso começar de novo e eu quero estar comprometido com isso. É muita coisa, gente, é muita transformação. A gente começa a ver o que a presença de Deus faz. Ela chama recomeço, ela chama compromisso. E 3.000 pessoas então já decidem ser seguidoras. A gente vê um discurso enorme de Pedro lá no começo. Então eles, de novo, como Jesus ensinou e fez, Pedro está ensinando, falando. Mas a gente começa a ver também, nos primeiros capítulos de Atos, não só discurso, mas a gente começa a ver a cara dessa nova comunidade transformada. Então tem descrições, por exemplo, lá em Atos 2, 42, que diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, e partilhavam as coisas uns com os outros. Ninguém considerava ser seu algo que possuía, mas dividia de acordo com as necessidades uns dos outros.
E a gente começa a ver que o Espírito de Deus também, não só promove essa coragem que Pedro tinha, não só promove esse recomeço e esse compromisso em 3.000 pessoas, mas ele começa a mudar a relação um com o outro, uma relação que não é mais guiada pelo self, pelo eu, mas ela começa a ser guiada pelo olhar para o outro. A minha relação com o outro é transformada em generosidade, mas é uma generosidade que não vem de fora para dentro, como sistemas políticos que a gente conhece, que tentam fazer uma transformação externa de partilha e de divisão mais igual, mais adequada, seja como isso vai se dar. Não, é uma transformação econômica que vem de dentro. É espontâneo, espontaneamente as pessoas não conseguem fazer isso de fora para dentro. Tem um casal que tentou e deu muito errado na mesa Safira, eles tentam emular, simular essa transformação e não conseguem, mas essa transformação é genuína de dentro para fora, essa vontade de partilhar. E aí tem um versículo lindo que fala que quem, lembra um texto do Antigo Testamento que fala: quem muito colheu não teve em excesso, e quem pouco colheu não teve falta. Como? Isso é lindo, não é, gente? Quem muito colhe não sobra, e quem pouco colhe não falta. Porque espontaneamente o Espírito de Deus estava balanceando isso através da generosidade, desse olhar para o outro. E essa comunidade vai se formando. Essa comunidade também tinha problemas, tá? Problemas bem parecidos com os nossos. Tem um problema de distribuição de cesta básica. Na distribuição de cesta básica, as viúvas, eles cuidam das viúvas, isso é legal. Mas na distribuição da cesta básica para as viúvas, eles privilegiavam as viúvas judias e deixavam as gregas de lado. Coisas que a gente está acostumado a ver, né? Problemas com minorias. Mas é interessante como eles resolvem isso. Eles resolvem isso dando poder para as minorias. Eles chamam, mas não é só dando poder para as minorias. Eles chamam ali pessoas cheias do Espírito. E é muito interessante como eles conseguem saber isso. Só, vamos escolher 7 pessoas cheias do Espírito. Claro, né? Fulano, fulano, fulano. Como é que eles sabem? Onde é que estava o selo? O termômetro, ali, cheio e vazio do Espírito Santo. Eles parecem que sabiam quem era cheio, era muito comum. Não sei se a gente está com esse filtro tão bom assim. Fulano cheio, fulano médio, fulano vazio. Mas para eles cheios, são aqueles. E eles chamam aqueles que são cheios do Espírito Santo para cuidar da cesta básica, para parar de ter esse problema. Só que, coincidentemente, esses cheios do Espírito Santo que eles escolhem são gregos. Ou seja, era um problema com a minoria grega, e eles escolhem da minoria dos gregos pessoas cheias do Espírito para administrar a cesta básica. Isso aparentemente resolve, mas não dá certo. Não dá certo no sentido de que os caras que tinham que estar administrando a cesta básica, aparecem eles fazendo tudo menos administrando a cesta básica. Os caras vão pregar pelo mundo. Então a gente tem o Estevão, que era um dos caras gregos, cheios do Espírito, que era para estar distribuindo cesta básica. O cara está convertendo Jerusalém inteira. Até que isso gera a primeira perseguição. Vocês sabem, Estevão é morto, apedrejado. Fala que Saulo, né? Estava lá aos pés dele, segurando as roupas de quem estava apedrejando. E aí acontece a primeira perseguição lá para Atos 8, a gente já está agora. E eles são perseguidos. Eles estavam tentando fazer tudo certo, estava indo tudo bem. Ninguém tinha feito nenhum grande erro, assim, abissal. Mas eles são perseguidos. E eles têm que meter o pé, sair correndo, fugindo de Jerusalém. E aí eles se espalham. E quando eles se espalham, a gente fala: mas peraí, não era o que Jesus tinha falado para Judéia, Samaria e confins da terra? Vocês tinham esquecido, né, dessa parte? Parece que eles tinham esquecido. Ninguém falou: vamos por todo mundo. Não, eles estavam em Jerusalém mesmo. Quando eles vão por todo mundo é porque estão fugindo. Então parece que para cumprir essa ordenança de Jesus de ir pelo mundo, proclamar, eles têm que ser perseguidos. E na perseguição eles são espalhados e a palavra se espalha. E a gente vê, quando a palavra está se espalhando, começa a ficar uma coisa muito descentralizada. Essa liderança central em Jerusalém meio que se perde. A dos 12 ali, ela está um pouco confusa naquele momento. E lá aparece de novo outro brother que era para estar distribuindo cesta básica, que chama Filipe. Mais um que estava na lista de distribuidor de cesta básica. E ele aparece assim, lá na região de Samaria, que era uma região que tinha um problema de barreira étnica, tinha um problema de barreira religiosa, não vou entrar muito nesse detalhe. Mas lá estava Filipe quebrando essas barreiras e proclamando o Evangelho.
E então o Espírito Santo de Deus vem sobre eles também. E mais do que isso, tem uma história muito doida lá de novo, Felipe, que era para estar cuidando de cesta básica, cuidando de proclamar a palavra. Ele está numa estrada, ele encontra um eunuco etíope, um cara que tinha ido cultuar no templo, mas não parece que ele era judeu. Quem é esse cara que tem um interesse pelo templo, mas é da África, era da corte dessa rainha Candace, é uma figura super enigmática, e ele está voltando lendo Isaías, e Felipe explica Isaías para ele, batiza ele, e é melhores amigos, tchau. Felipe é teletransportado, e o cara segue, a gente nunca mais sabe para onde ele leva. Tem várias lendas da igreja que começou na Etiópia, por conta desse eunuco, enfim. Etiópia ali é meio que tudo que é para baixo. E aí a gente vai para uma outra barreira. A gente está pensando em barreiras geográficas, né? Saíram de Jerusalém, está lá em Samaria, foi para a África. Vem uma quebra de uma outra barreira, que é a barreira do inimigo, daquele que tem raiva de Deus, tem raiva do cristão. É Saulo, o perseguidor, a barreira do perseguidor. E a gente tem a história da conversão de Saulo, do encontro dele com Cristo na estrada de Damasco, onde ele é tornado um PCD, uma pessoa que tem uma deficiência por alguns dias. Paulo, em toda a sua autonomia, ele fica cego depois de um encontro com Jesus. É uma cegueira branca, clara. E ele precisa depender dos outros, ele precisa que levem ele pela mão até a cidade, ele não consegue nem enxergar, nem dar um passo. E nesse momento de vulnerabilidade, dele estar ali com uma pessoa com deficiência, ele se torna vulnerável para o amor de Jesus e vira de ponta cabeça tudo que ele acreditava. Inverte e subverte tudo que ele acreditava. E depois a gente vai para uma outra cidade, e que parece que está acontecendo um negócio de doido ali, que é a cidade de Antioquia. Pessoas que a gente não sabe quem são, não são nem o pessoal da cesta básica, nem dos 12 discípulos, nunca se menciona quem é que fugiu depois da perseguição de Estevão para Antioquia. Não sabemos quem é, mas seja lá quem foi que fugiu para Antioquia, manifestou o reino lá, proclamou a verdade lá em Antioquia. E em Antioquia começa a acontecer uma igreja muito doida, assim, muito cosmopolita, misturando etnias, idades. Essa igreja, o negócio está forte a Rádio Fofoca, a Rádio Corredor corre rápido. Os irmãos sabem como ela é sempre muito eficaz nas igrejas. Essa Rádio Corredor funciona e vai parar lá em Jerusalém, onde ainda está esse QG dos que sobraram lá em Jerusalém. Esse QG então fica sabendo e fala: meu, o que está acontecendo, cara? O negócio espalhou demais. Já está em Samaria, a gente já foi ver lá em Samaria, beleza? Sabe-se lá onde está, mas a gente ouviu que em Antioquia está essa mistura toda, está esse negócio acontecendo. Vamos mandar alguém para lá. E eles mandam um cara chamado Barnabé. Você conhece ele da música, natural de Chipre. E mandam o Barnabé para ir ver. E diz que ele chega lá e vê a graça de Deus. Como é que vê a graça de Deus? Os irmãos dessa época parece que veem muita coisa que a gente não sabe mais ver. Eles veem quem é cheio do Espírito e veem a graça de Deus. Olha ali a graça de Deus. Eles veem, eles conseguem ver isso. Então lá em Antioquia, Barnabé vê a graça de Deus. E aí ele tem uma ideia. Ele resolve chamar, aqui já começa a chegar na história mais específica que a gente vai ver hoje. Hoje de manhã, né, a gente vai ver duas histórias específicas, começa a chegar mais nessa primeira história dessa viagem. Ele resolve chamar o tal do perseguidor, o Saulo. Depois que ele tem esse encontro com Jesus, ele volta a enxergar, os irmãos sabem. Só que ele tenta fazer parte dessa igreja e não é muito aceito não, cara. Ninguém está muito afim de fazer rolê com ele não, porque ele era perseguidor, ele tinha essa inimizade, bacana, mas vamos até aí. E o Barnabé lembra dele e vai buscar ele. Ele estava há 3 anos que ele tinha voltado para casa, numa região meio da Arábia assim, e busca ele e fala: vem ver o que está acontecendo lá em Antioquia, está forte demais. Eles chegam em Antioquia e passam ali então um bom tempo. Na verdade, Paulo tinha ficado já 10 anos. Primeiro ele fica 3, ele volta para fazer uma campanha cultural em Jerusalém, é um fracasso. Aí ele volta e fica mais 7 anos na prateleira, 7 anos na geladeira Paulo ficou. E Barnabé vai lá resgatar ele, busca e fala: vem para Antioquia que o negócio está forte. E eles ficam um tempo em Antioquia, acho que 1 ano e tanto, partilhando a palavra, discipulando, vivendo aquela coisa de novo. Está lindo. Mas aí vem o Espírito Santo, começa a bagunçar as coisas e fala:
no meio do culto, separa Barnabé e Paulo para uma obra que eu tenho chamado. E eu quero que eles vão por aí proclamando. E a igreja então entrega eles para a graça de Deus. Eles entregam a igreja. É muito legal que eles só conseguem se despedir depois que eles entregam um ao outro a graça de Deus. É o único jeito de dar tchau, confiando que o outro vai ficar bem, é entregar o outro para Deus. A gente acabou de se despedir da nossa igreja depois de 13 anos que eu estava à frente do Ministério de Jovens, mas a Bruna passou 30 anos. A idade dela, ela cresceu lá na igreja, desde bebezinha. E eu passei 15 anos lá na igreja, mais ou menos. E a gente só conseguiu dar tchau e ir para um outro ciclo porque entregou eles para Deus. E eles também só conseguiram dar tchau para a gente porque entregou a gente para Deus. E é isso que acontece com Barnabé e Paulo. Entregam ele para a graça de Deus, eles entregam o irmão para a graça de Deus e eles vão cair na estrada. E essa é a primeira viagem missionária. Eles começam por Chipre, familiar para Barnabé, rodam a ilha de Chipre, tem altas histórias lá em Chipre, eles pregam, por isso que eles pregaram para a ilha inteira. Depois da cura de um cara lá, todo mundo quis vir pregar para a ilha inteira. E aí então eles atravessam de Chipre para o continente. Não vou focar tanto nessa viagem, porque essa é a primeira, a gente vai focar com detalhe na segunda. Mas a segunda começa com uma história que tem tudo a ver com a primeira. Quando eles atravessam de Chipre para o continente, eles entram numa parte muito difícil dessa jornada. Não que a primeira tenha sido fácil, mas eles entram numa parte muito difícil. E Paulo está com problemas de saúde, a gente não sabe muito bem o que é, mas ele está ruim de saúde. O negócio está difícil. E eles entram numa região de montanhas, que são a cadeia de montanhas Taurus. É uma região que até hoje o pessoal faz muita escalada, muita trilha, muito trekking. E é uma região que é difícil você percorrer. E eles têm que percorrer aquilo tudo a pé, de uma cidade para outra. E nesse momento, quando eles chegam no continente, doentes, para encarar esse lugar de subida das montanhas, eles tinham levado um rapaz, um jovem chamado João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. E só fala assim, esse João Marcos ficou ali. Ele desistiu e ficou. E eles seguem. E em uma dessas cidades, eles são apedrejados. No caso do Barnabé não, mas o Paulo é apedrejado ao ponto de que acharam que ele estava morto e deixaram que acharam que ele estava morto. Ah, morreu, pode deixar. Eu acho que não checaram o pulso, mas ele devia estar desmaiado, em coma ali. Então imagina o estado. E depois eles levantam e vão para a próxima cidade e continuam a viagem. Essa primeira viagem, não sei se os irmãos já viram aqueles filmes, que às vezes tem uma cena na neve e tem alguém caçando e eles atiram em algum animal, então começam a perseguir o rastro do animal, e esse rastro, além de patas pegadas, tem também sangue, e fica aquelas manchas de sangue na neve, aquelas gotas escarlates assim no meio do branco. Tem essa imagem? Essa imagem é uma boa imagem para a primeira viagem de Paulo. Essa neve com gotas de sangue e uma trilha de sangue é praticamente o que aconteceu na primeira viagem. Paulo sofreu. A gente lembra do chamado dele. Deus não explicou o que ia fazer na vida dele, mas falou, eu te chamo para sofrer pelo meu nome. Isso é uma dica para a nossa vocação, para o nosso chamado. Às vezes a gente quer saber cada direção que Deus vai dar para a gente, e deixa eu te dizer, se Ele mostrasse, você desistia, eu também. Mas Ele dá um macro, assim. Para Paulo é isso, você vai sofrer pelo meu nome. E a gente começa a descobrir que sofrimento é esse. E ele sofre, ele é apedrejado, ele apanha, é rejeitado, perseguido. É uma viagem de sofrimento, mas também de fruto, de conversão. E eles vão animando as pessoas. E essa viagem termina, e eles retornam lá para Jerusalém. E tem Atos 15, estamos chegando aqui, ó, já no nosso Atos 15, 36. Em Atos 15, a gente tem o que a gente chama de Concílio de Jerusalém, que é o quê? Um negócio, aconteceu tanta coisa, gente, nesses últimos dias, que eles precisam parar e entender o que está rolando. Espera aí, vamos fazer a lição de casa e ver se é de Deus o que está acontecendo, porque todo mundo está crendo, os gentios, os povos estão crendo, só que começa a surgir um pessoal judaizante que quer levar as práticas judaicas, mas mais do que isso, eles querem circuncidar os cristãos, mas mais do que a circuncisão, eles querem validar a conversão dos outros. Hoje na rede social a gente tem aquele símbolozinho assim, que é o símbolo de verificado, né? Que verifica se você é mesmo aquela pessoa. Sabe quem é? O verificado é uma coisa meio chique. Assim. Sou verificado no Instagram e tal. Os irmãos estavam querendo fazer um verificado na conversão dos outros. Eles queriam olhar a conversão dos outros e colocar um atestado, através da circuncisão, ó, verificamos. Você se converteu mesmo. E quando para o concílio em Jerusalém, eles param para falar, peraí,
Será que a gente tem que fazer isso mesmo? A gente tem que validar a conversão dos outros? A gente tem capacidade, qualidade para isso? E eles chegam à conclusão que não. Eles não vão validar a conversão dos outros. Eles não vão fazer a circuncisão. E agora a decisão é essa. Decisão tomada. Fim da primeira viagem. Concílio em Jerusalém. Chegamos na parte onde a gente vai trabalhar nesses dias, que é o começo da segunda viagem. Estão comigo aí? Nossa. Esse aqui foi o contexto amplo. Depois você pode parar aí no horário livre, dar uma lida em Atos. Numa sentada você percorre alguns capítulos aí, ou quando voltar depois para São Paulo. Vamos lá? Na verdade eu tenho uma coisa de passar, não preciso pedir. Olha só. A gente vai... Só precisa funcionar. Isso. A gente vai para o texto de Atos 15, a partir do verso 36. Você chega para mim? Tá. Ou então, se vocês puderem passar para mim. Tá desligado? Claramente, o problema é seu. Ok, obrigado. É muito complexa essa tecnologia aqui. Vamos para o desentendimento. Parte 1. O texto é Atos 15, 36, 16 a 5. Esse é o primeiro texto da manhã. Vamos abrir lá, irmãos. Atos 15, a partir do verso 36. A gente olhou para a floresta, agora a gente vai olhar para as árvores, vamos olhar para o detalhe de algumas histórias. A partir do verso 36 já foi o concílio. Vamos daqui em diante. Encontraram aí, irmãos? Diz assim: algum tempo depois do concílio de Jerusalém, daquela reunião, que eles pararam para ver o que era. Algum tempo depois, Paulo então disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde nós pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. E Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos os entregaram. De novo, aquela dinâmica de entregar. Os entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Irmãos, agora vamos começar então, certo? Nossa viagem. Temos um mapa e um laser aqui para a gente aprender sobre essa região. Essa aqui é a rota toda da viagem. Hoje a gente vai falar mais sobre o que aconteceu aqui em Antioquia. Na verdade, hoje temos 3. Então hoje a gente vai chegar até Atenas e amanhã a gente vai falar sobre Éfeso e sobre esse retorno. O concílio foi em Jerusalém. Em Jerusalém, eles decidiram que não iam ter que verificar a fé de todo mundo que eles tinham visitado na primeira viagem. Porque a primeira viagem saíram de Antioquia e foram para Chipre, chegaram em Salamina, varreram aí até Pafos, então foram aqui, mais ou menos por aqui, chegaram no continente, nessa região aqui, bem montanhosa, por aqui, que foi essa sofrência toda que eu falei para os irmãos. E a ideia deles era ir aqui, eles tinham saído do concílio de Jerusalém, subido e vamos de novo ver como é que estão os irmãos. Bora! Barnabé falou, bora, vamos ver como estão os irmãos, vamos ver como está a fé deles, vamos visitar. E entende, irmãos, quando a gente fala de igrejas, a gente está falando de comunidades muito orgânicas, sabe? A gente vai ver, né, no segundo período de hoje, depois do intervalo, o surgimento de uma comunidade com muitos detalhes, que é a igreja de Filipos. A gente vai ver como surgiu a comunidade de Filipos no primeiro século, e para a gente imaginar bem como era essa igreja primitiva através da igreja de Filipos. Então eles vão percorrer por essas comunidades, por essas igrejas. Mas esse primeiro episódio não é sobre a viagem, mas sobre a treta que acontece antes de começar a viagem. Sobre esse desentendimento.
Só que esse desentendimento, como eu disse no começo, eu espero que nós tenhamos não só aula de história, mas palavras pastorais para o nosso coração, ele já traz uma pastoral para o nosso coração. Vamos entender esse desentendimento aqui. Lá estão em Antioquia, Barnabé topa a viagem, e eles vão para o porto. Nós podemos imaginar essa cena, eles vão para o porto, só que Paulo tem uma surpresa. Quando ele chega no porto, ele vê de novo aquele rapaz, João Marcos, com a mochilinha dele, com a cara de pau e com a mochilinha dele, pronto para embarcar para a próxima viagem. Paulo olha bem para a cara daquele moleque e fala: pera lá, o que ele está fazendo aqui? Barnabé fala: vai com a gente. E aí diz que eles tiveram esse desentendimento sério, desentendimento grave. Irmãos, o que é um desentendimento sério? Desentendimento grave? É quando a gente fala umas verdades que machucam. É quando a gente fala mais, quando a gente passa do limite. Falei a verdade? Falei, mas passei do limite. Não precisava. Isso é um desentendimento sério. Agora, como a gente pode imaginar esse desentendimento sério entre esses dois homens de Deus, esses dois irmãos? Eu imagino, dentro desse contexto, algo mais ou menos assim. O Paulo: como é que você vai levar esse moleque, que na primeira viagem, eu sei que ele é seu sobrinho, eu sei que ele tem todas as prerrogativas, porque o João Marcos, a família de Barnabé é uma família de levitas, uma família de linhagem sacerdotal. Então ele vem com essa tradição histórica de Israel. A gente ouve também falar sobre a fé dos seus pais. A casa dele era uma casa de oração. Então ele vem com um ótimo começo. É um moleque que começa bem. É um jovem que tem um ótimo começo, um bom começo. Sobrinho de Barnabé, o cara que cuida de todo mundo, que está na crista da onda do que está acontecendo, do que Deus está fazendo, e tem um ótimo começo. E Paulo, na verdade, eu sei que esse menino teve um ótimo começo, mas você lembra o que aconteceu? Ele pipocou, ele desistiu no meio. A primeira parte da viagem que foi legal, ele estava com a gente. Quando o negócio ficou difícil, quando eu fiquei doente, quando a gente foi ser perseguido, quando a nossa viagem se tornou um rastro de sangue pela neve, ele foi embora para casa. Ele não aguentou, ele pediu para voltar para a mamãe. Quitou, falou: para mim não dá mais. E a gente teve que seguir sozinho, a gente foi desfalcado, a gente foi prejudicado. Faltou a ajuda dele, faltou o apoio dele. A gente vê que Paulo, ele valoriza muito estar junto com pessoas. Tem uma história que ele diz assim: eu estava num momento muito difícil, e Deus me consolou com a chegada de Tito. Quando ele diz assim, Deus me consolou, o que a gente imagina? Um consolo sobrenatural vindo sobre ele, né? Uma unção do Espírito que acalma o coração dele. Mas ele fala que isso se deu de uma maneira muito prática. Deus me consolou com a chegada do meu brother, do meu amigo. Não foi um consolo espiritual, foi um consolo espiritual de uma forma prática. Tipo assim, Deus me consolou com um almoço gostoso. Deus me consolou com uma nova vaga de emprego. Foi um consolo muito prático de Deus. E Paulo, a gente vê que ele valoriza pessoas. E no meio dessa crise, ele perde uma pessoa. O João Marcos vai embora. Então ele sente, é uma pessoa que sente isso. E ele fala: de novo, a gente vai dar essa brecha, a gente vai começar a segunda viagem. A gente sabe que a estrada é casca grossa, é difícil, não é bolinho, o negócio é complicado. A gente vai de novo levar esse menino que vai desistir, vai voltar para a mamãe, vai desamparar a gente de novo. Ô Barnabé, não dá não, cara. Você tem um coração muito mole. Eu acho que você está vacinando ou porque ele é seu sobrinho, ou porque... E aí já começa a se fazer um conflito de liderança, porque aquela liderança até agora era de Barnabé. Mas a gente vê que essa ideia começou com Paulo. Paulo falou para Barnabé: vamos viajar, passar pelas igrejas. Então parece que já está um conflito assim: quem é que vai mandar isso aqui? Da parte de Barnabé, o desentendimento sério, o passar do limite, acho que a gente pode imaginar que ele jogou na cara, né? Tipo assim: ô Paulo, deixa eu te lembrar que o pessoal te chama de Paulo e não de Saulo, porque eu tirei você da geladeira e da prateleira. Você está lembrado? Que você estava 10 anos na prateleira. Que
ninguém deixava nem você aparecer na reunião, que quando a gente chegava na reunião e os discípulos estavam lá clandestinos, sendo perseguidos, eu batia na porta, eles pediam a senha, eu dava a senha, aí eu pedia a contrassenha, dava a contrassenha. A hora que eu abri e você entrou, os caras saíram tudo pulando pela janela, achando, não, perseguidor, saiu todo mundo correndo. A gente fala, não, calma, tá comigo, eu banco ele. E eu apresentei você, e eu lembrei de você, quando ninguém queria aceitar você, eu quis aceitar você, então eu fiz isso por você, fica na sua que eu vou levar o João Marcos, cara. Você não tem moral. Se eu não tivesse feito isso com você, você não estava aqui. Então eu vou fazer isso com o menino. Não vai. Vou. Não vai. Então se ele for, eu não vou. Então beleza. Desentendimento sério, gente. Só que aí, diz que Barnabé pega o João Marcos e fala, sem ele eu não vou. Só que ele não vai para a viagem. Diz que ele vai para Chipre. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, ele vai para casa. Parece que Paulo mandou ele para casa. Então você vai, mas vai para casa. Pega esse menino e vai para sua casa. Não vai cuidar lá, vai discipular lá. Deixa que nós vai para a viagem. Quem é homem, a gente vai, esse menino não vai. O negócio é feio, gente. Como é que essa segunda viagem parece que ela é manchada, ela começa com isso. Mas tem algumas lições interessantes para a gente aqui, que a gente, como se fosse uma fresta que a gente pode espiar e ver muita coisa aqui de baixo. Esse João Marcos, menino que começou tão bem, o que a gente aprende com ele? Ele começa tão bem e dá errado. E dá errado não só porque ele desistiu da viagem, mas eu acho que pior do que ele ter desistido da viagem é ele ter sido o pivô dessa briga entre Barnabé e Paulo. Não é pior ainda? Você não fica agoniado porque ele não fala nada? Não custava muito falar, não gente, peraí, não precisa não, Barnabé, eu não vou não, mano, relaxa, vai com o Paulo aí. Não precisa, vai estragar a viagem, não precisava não. Ele não fica quieto lá, tá bom, tio, vamos para casa. Ô moleque, fala uma coisa, já desistiu uma vez, agora os caras estão brigando, você pode entrar e falar. Ele fica quieto. Então ele começa tão bem, e quando ele aparece em Atos é uma lástima. João Marcos, a melhor parte dele teria sido ficar de fora de Atos. Só que tem duas partes que não estão em Atos, que a gente pode ver sobre João Marcos. Uma, não sei se você lembra de um evangelho chamado Marcos. Quem escreveu foi o João Marcos. Nós temos 4 evangelhos, João, que é esquisito, e 3 que são mais parecidos, que são, a gente chama de sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Por que eles são parecidos? Alguém aqui é professor ou professora? Não? Mas, a Gi? Gi, se você passa uma redação ou um trabalho para os seus alunos, tem um diferente, tem 3 iguais, copia, mas não faz igual, né? É famoso. A gente sabe que esses 3 evangelhos, eles tiveram fontes em comum, eles saem muito parecidos, que eles fizeram trabalho em grupo. Parece que eles acessaram as mesmas fontes. Só que é o seguinte, tudo que está em Marcos, está nos outros. E muitas coisas que estão nos outros, não está no evangelho de Marcos. O que quer dizer que a gente entende quem copiou quem. Dá para ver que eles todos copiaram um pouco de Marcos. A Sara teve uma vez na faculdade, né? Que ela foi ajudar os amigos copiaram o trabalho dela e ela perdeu nota também, junto com os amigos. Era 10, ajudou os amigos, todo mundo levou 0, porque vai explicar quem copiou quem, né? Mas depois a professora honrou ela, porque falou, eu sei, eu vi o seu primeiro. Bom, você errou porque você deixou eles copiar, mas eu sei que eles que copiaram o seu. Eu sim. Tipo 5. É de 10 que eu consigo. É chorar. A gente olha para o Evangelho de Marcos e vê que os outros copiaram Marcos, tiveram ele como base, né? Então o João Marcos provavelmente escreveu o primeiro relato sobre a vida de Cristo, que foi usado por Mateus e Lucas, inclusive. Mas peraí, esse menino que começou bem, se atrapalhou inteiro, parece que ele não teve um fim tão ruim. E depois, olha que curioso, a gente tem a carta de Paulo para um cara chamado Timóteo, que vai entrar na história já, nos próximos versículos, que é um discípulo de Paulo.
E é a segunda carta de Paulo a Timóteo. No final, depois ele fala algumas coisas para Timóteo, ele começa a pedir umas coisas práticas. Paulo está preso, e ele fala, por favor, traz para mim a minha capa, traz para mim os meus livros, que eu quero dar uma lida. Eu estou muito sozinho, porque fulano me deixou, e os outros tiveram que fazer uma viagem, mas por favor, traz para mim o João Marcos, que é muito útil no reino de Deus. Como é que é, Paulo? Já lá para frente da história, Paulo que teve essa briga homérica com Barnabé, porque não queria deixar o João Marcos ir junto. Lá está ele, lá na frente, reconhecendo que o João Marcos é muito útil no reino de Deus e pedindo para trazer ele. Irmãos, não sei se já ouviram uma frase que mais é importante do que começar bem é terminar bem. Estava conversando com o irmão que disse que corria, né, por alguns anos, e para quem corre prova a gente sabe, melhor do que começar bem, a gente tem que terminar bem a prova, não adianta quebrar no meio da corrida, perder o fôlego em alguma subida, tem que terminar bem. Mas vejam, a história de João Marcos não é sobre alguém que começou bem e terminou mal. Também não é sobre a história de alguém que começou mal e terminou bem. Não. É uma história de alguém que começou bem, deu errado, mas terminou bem. E essa história tem muito a ver com a nossa história. É aqui que eu acho que isso fica bem pessoal para a gente. Entender que nesse dia, o dia do fracasso, o dia que a gente perde, o dia da tragédia, é o dia de Deus na nossa vida. João Marcos começa bem e dá tudo errado. O cara desiste no meio da viagem. Ele é o pivô da separação dos dois principais líderes aqui da igreja primitiva, e se omite. Mas ele termina, de alguma forma, ele termina bem. Lá está o Evangelho de Marcos. Lá está ele sendo reconhecido por Paulo. O Senhor agiu diante desse fracassos dele. Ali o Senhor o visitou, ali o Senhor o encontrou, e ali o Senhor o pôs de pé, e ele terminou bem. Irmãos, isso faz a gente lembrar do dia que, de alguns momentos, eu queria lembrar de alguns momentos, ou imaginar alguns momentos. Um momento é o momento que o nosso castelo cai. Em outras palavras, essa expressão quer dizer aquilo que a gente tinha de estrutura, aquilo que era a base da nossa vida, nosso equilíbrio, desmoronou. Sabe-se lá como isso foi? Uma demissão, um diagnóstico, um pecado nosso ou de outra pessoa, a maldade do mundo chegando até a gente se vendo como um fracasso, a gente percebendo que a gente não deu conta de um desafio. A gente, diante daquele desafio, a gente foi limitado, a gente não conseguiu. Ou a gente não dando conta de si mesmo, a gente se percebendo como inviável, a gente cansando de ser a gente. Já cansou de ser você? Cansei de ser eu. Seja qual for a situação que faça o nosso castelo desabar, Deus nos encontra ali. Esse é o dia de Deus na minha vida. O dia que eu fracassei, o dia que eu dei errado, o dia que eu perdi, tem que parar e assumir, perdi, deu errado. Aquilo que eu investi não vai voltar, seja que eu investi de tempo, seja que eu investi de afeto, seja que eu investi de grana, não volta mais, não volta, eu perdi. Já teve uma situação que você perdeu? Fala, não tem, tudo que eu investi de tempo não vai voltar, a grana que eu pus não volta mais, todo o carinho que eu dei não vai voltar, eu perdi, eu me dou conta disso. Esse é o dia de Deus na sua vida, na minha vida. É sobre esses momentos que o Senhor vem. Mais importante do que começar bem é terminar bem.
E a gente olha na história de João Marcos, alguém que começa bem, alguém que perdeu, mas que foi visitado pelo Senhor nesse lugar, e que termina bem. A gente vê duas formas que o Senhor visita ele aqui. Tem um livro que eu gosto muito, acho que muitos aqui devem talvez ter visto o filme, que é O Senhor dos Anéis. História lá, de destruírem aquele anel do poder, enfim. Mas antes do Senhor dos Anéis na verdade tem uma história que descreve antes do Senhor dos Anéis, que é o Silmarillion, em que o autor lá, o Tolkien, ele faz uma descrição de todo o universo na qual a história do Senhor dos Anéis vai se desenrolar. E a primeira coisa que ele descreve é como se fosse a criação daquele universo. E tem lá um ser fictício que ele cria que chama Ilúvatar, que é uma imagem de Deus. E como ele resolve criar as coisas? Ele chama ali uma espécie de anjos que tinham na história, que são chamados de Valar, são anjos, e ele dá um instrumento para cada um desses seres, e fala, vamos tocar, vamos fazer uma jam session, vamos tocar junto aqui, vamos improvisar. E eles começam a tocar junto, e fazer aquela música, e a criação não existia. E conforme eles vão fazendo aquela música, ele começa a falar, dá uma olhada, sabe essa música que você está tocando, olha que melodia linda? Olha para lá, ela está se materializando, ela é a criação. Então, enquanto um está tocando, se materializa nos oceanos. É muito lindo. Enquanto tem uma outra que está tocando, se materializa nas florestas. E assim a música de cada um vai virando aquela criação. Só que aí tem um deles, chamado Melkor, que ele quer fazer uma música melhor que todo mundo. É uma imagem de Satanás. Ele quer se colocar acima dos outros. Ele quer se destacar. E ele começa então a tentar fazer a música melhor que todo mundo. Só que quando ele faz isso, ele começa a estragar o ritmo de todo mundo. Ele estraga a música. Ele começa a fazer um contratempo. Sabe alguém que está fora do tempo, no louvor? Quem nunca, né? Sai do tempo, você vê que está todo mundo olhando para o irmão, assim, o irmão está, estou dando o meu melhor aqui, mas não estou conseguindo. Está fora do tempo, está estragando a música toda. E ele vai estragando, e parece assim, estragou a música. E aí vem o Ilúvatar, esse ser que representa Deus, e dessa música estragada, com esse contratempo, ele começa a tocar junto e fazer uma outra canção, e esse ritmo que estava estragado, ele transforma num outro ritmo que era mais bonito que o primeiro. E aí eles falam, nossa, a canção ficou mais linda, e a criação ficou mais linda. Uau! E aí vai de novo o Melkor, ele tenta tocar mais alto que todo mundo de novo, e estraga a música de novo. E aí vem de novo o Ilúvatar e pega a música estragada de novo e transforma numa música melhor de novo. Ele sempre consegue pegar aquele tempo errado e daquele tempo errado fazer um outro ritmo melhor. Isso vai acontecendo, até que uma hora ele chega para o cara e fala, você não está vendo? Cada vez que você estraga, eu faço algo mais bonito. Cada vez que você erra aqui a harmonia, a melodia, eu faço uma harmonia, uma melodia melhor. Relaxa aí, você não vai conseguir. Eu vou sempre fazer uma música melhor. Você não está vendo? Vai ficar cada vez mais bonito. Cada erro que você faz, eu conserto e fica mais bonito. Vamos ver até onde a gente vai brincando disso aí. Vai errando, eu vou consertando, vai ficando mais bonito. Parece que o Senhor faz isso com a vida de João Marcos. Ele pega, conserta, e põe no lugar e arruma. Só que para fazer isso, ele usa uma pessoa, né? Ele usa um Barnabé. Então a diferença é esse cara, esse Barnabé que fala, não, eu não vou viajar sem João Marcos. Assim como eu fui atrás de Paulo, quando ele estava na prateleira, e chamei ele para Antioquia. Assim como eu fui atrás do João Marcos, ele vai estar comigo. E esse Barnabé, eu vou ajudar ele a estar de pé. Então aquilo que podia ser a divisão da cristandade aqui da igreja, se torna multiplicação. A divisão vira multiplicação. Só o Senhor que faz isso. Se você se viu nesse lugar do castelo que desmoronou, você precisa de um Barnabé na sua vida. Pode ser o pastor Dani, pode ser seu cônjuge, pode ser algum líder, pode ser um profissional, ou pode ser você o Barnabé na vida de alguém. Que aquela pessoa está lá, eu dei errado, eu sou inviável,
eu perdi e não volta. Meu castelo desmoronou. Para mim não dá mais. E você é a pessoa que fala, vem aqui. Esse é o dia de Deus na tua vida. Esse é o dia que desse contratempo Deus faz uma música mais bonita. Deixa para trás o que está para trás. E deixa Deus refazer essa canção. Essa segunda viagem missionária começa com essa marca. De alguém que termina bem. Porque é acolhido por esse abraço. A igreja é sobre isso. Sobre pessoas que perdem. Quando a gente perde, é o dia de Deus na nossa vida. Ele nos envia uns para os outros. Amém? A gente vai ter um tempo de intervalo, mas vamos orar com essa palavra uma vez. Paizinho, a gente começou a nossa jornada aqui na segunda viagem missionária de Paulo. E a gente começa lembrando que o Senhor é esse que refaz, que o Senhor é esse que visita a gente quando tudo deu errado. A gente começa lembrando do dia do Senhor na nossa vida. Como nós precisamos de Ti, Pai. Como nós precisamos dessas pessoas, ser essas pessoas e ter pessoas assim nas nossas vidas como Barnabé. Como a gente precisa que da nossa divisão o Senhor crie multiplicação. Como a gente precisa daquilo que o Senhor faz, do Teu toque, que a gente, de repente, quando a gente perde, a gente ganha. Quando a gente dá, a gente recebe. É só no Teu toque que isso acontece. Amém. A gente tem um tempinho de intervalo? Ainda 10 minutos. 10 minutos, a gente volta para continuar mais uma perna aqui dessa viagem. 10h40.